Graça e paz, mulher que nos acompanha nesta hora, em mais um dia onde nós começamos a Tarde das Mulheres. Vejam quantas flores belas, assim como você, estão sendo todas oferecidas para você aqui no nosso jardim. Escolha a cor de sua preferência, glorifique a Deus por mais um dia de vida e vem conosco para aprendermos um pouquinho mais sobre essa maravilhosa série que nós já temos estudado, que é exatamente Vivificadas pela Palavra. Você já é uma mulher vivificada por Deus? Como é que anda a sua vida? Hoje nós vamos aprender sobre mais uma mulher da Bíblia que também foi vivificada pelo próprio Deus. Mas antes disso, gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, enquanto as outras meninas aí chegam, a compartilhar esse link com outras mulheres, amigas, parentes, colegas, vizinhas. Faça essa mensagem do Senhor chegar, adentrar aos lares. Certamente, imagina se você compartilhar para 5, 10 mulheres, quantas famílias não estarão sendo alcançadas e ouvindo do verdadeiro e genuíno Evangelho. Seja você um instrumento de Deus na vida de tantas outras pessoas. Talvez o que esta pessoa, vizinho, familiar, amigo, esteja precisando é exatamente ouvir as verdades do Senhor. E você pode ser um canal ou um instrumento da sua providência para este fim. Se esses estudos têm edificado a sua vida, não fique só para você. Espalhe, compartilhe, peça a outros que se inscrevam nesse canal para que nós possamos alcançar mais pessoas. Afinal de contas, nós juntinhas poderemos chegar mais longe, e isso eu não tenho dúvidas. Pois bem, nós queremos incentivar você então a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Olha, nós temos poucos exemplares, você não pode perder essa oportunidade de dar Bíblias, doar Bíblias. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aqui você vai ter toda a palavra de Deus, obviamente a Bíblia, e mais uma mensagem cristocêntrica, uma explicação diária, um plano de leitura do Gênesis até o Apocalipse. Então, esta Bíblia serve para você que já é cristã e para quem nunca leu a Bíblia, porque ela vai ter mais um suporte de leitura diária e anual. Então, não deixe de fazer contato conosco, se você se interessar. O nosso contato é 051 9 81 11 9571. Todos os estados do Brasil já têm exemplares desta grande bênção que o Senhor nos concedeu de forma bem especial, usando o nosso pastor Daniel Alves, que é o autor destas reflexões, dessas mensagens diárias e cristocêntricas. E temos um convite, já temos começado a convidar você há alguns dias. Já está sonhando, se preparando? Já parou para pensar, você e sua família nas praias do Nordeste, em Salvador, final de semana de 7 a 9 de outubro, você é nosso convidado. Nós estaremos levando estudos para a família, casais e família. Então, se você se interessar, faça contato conosco. Nós estaremos em um hotel em Salvador e, se Deus assim nos permitir, teremos a alegria de ter você conosco, né? Um final de semana, tanto para lazer como para descanso, principalmente para edificar e fortalecer os valores de família, os laços da comunhão, e assim podemos crescer um pouco mais e sermos vivificadas através da palavra do nosso Deus. E antes da gente falar sobre a mulher que vamos estudar hoje, eu gostaria de ler mais um devocional de Spurgeon para a sua edificação. Atente aí, que eu gostaria de compartilhar com você. O texto desse devocional está em Apocalipse capítulo 22, verso 17, que tem como título: Quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus diz: receba de graça. Ele não quer pagamento ou preparação. Ele não busca recomendações de nossas emoções virtuosas. Se você não tem sentimentos bons, se apenas estiver disposto, está também convidado. Então venha. Você não tem nenhuma crença, nenhum arrependimento? Venha a Ele também, e Ele os dará a você. Venha como está e receba de graça, sem dinheiro e sem preço. Ele se entrega àqueles que verdadeiramente necessitam.
Os bebedouros nas esquinas de nossas ruas são invenções valiosas e mal podemos imaginar alguém tão tolo a ponto de pegar sua carteira quando está em frente a um deles e dizer: não posso beber porque não tenho R$ 5 no meu bolso. Entretanto, por mais pobre que seja o homem, há o bebedouro e na situação em que estiver, ele pode beber dele. Transuentes, sedentos, conforme passam, vestidos de fustão ou de caçemira, não buscam qualquer autorização para beber. O bebedouro está lá e é seu direito receber aquela água de graça. A liberalidade de alguns bons amigos colocou aquele cristal refrescante lá e nós o recebemos sem fazer perguntas. Talvez as únicas pessoas que precisam ter sede quando estão na rua onde há um bebedouro são as refinadas senhoras e cavalheiros em suas carruagens. Eles têm muita sede, mas não podem pensar em ser tão vulgares a ponto de descer para beber. Pensem, ou pensam muitas vezes, que beber num bebedouro comum talvez iria rebaixá-los. Então ficam com os lábios ressecados. Ah, quantos há que são ricos em suas boas obras e, portanto, não podem vir a Cristo Jesus. Não sereis salvo, dizem, da mesma forma como a prostituta, como o blasfemador ou qualquer outro pecador. O quê? Ir para o céu do mesmo modo que um limpador de chaminés? Não, não, não. Não há outro caminho para a glória além daquele que levou o ladrão para lá. Não sereis salva desta forma. Tais presunçosos, cheios de orgulho, devem permanecer sem a água da vida. Mas quem quiser, receba de graça a água da vida. E o nosso personagem hoje bíblico, eu li essa devocional porque tem a ver com água, tem a ver com poço. Cíntia, sobre quem é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos seguir a nossa série, já estudamos sobre algumas mulheres, a viúva de Naim, a mulher do fluxo hemorrágico, ou do fluxo de sangue, que sofria mais de 12 anos, a mulher adúltera, a mulher cirofenícia. São várias as mulheres que temos estudado e outras tantas que nós ainda iremos estudar. E hoje nós temos mais uma mulher, uma personagem aqui, que nós queremos mostrar para você que foi vivificada pelo próprio Deus depois de um encontro maravilhoso que teve com esse próprio Deus, o Rei do Universo, que é a mulher samaritana. Na nossa série de hoje nós temos como tema Encontrando Sentido para a Vida. Não simplesmente um sentido qualquer, mas o real sentido da vida. Você é uma mulher que já se sente realizada, que já se sente satisfeita nesta pequena peregrinação que Deus tem te dado? Gostaria de convidar você para abrir o texto bíblico que se encontra no Evangelho de João. Gostaria de ler esse texto da mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, que encontra-se no capítulo 4. É um texto um pouquinho longo, mas eu vou precisar ler, porque aqui certamente tem mulheres que nunca ouviram falar dessa história. Então não daria para a gente pular simplesmente o texto, né? Afinal de contas, o próprio texto é o melhor que nós temos de tudo que eu falo aqui. Mas vale a pena só lermos o texto, porque ele já nos é suficiente, porque ele é a palavra de Deus, do que a meia hora que eu passo aqui falando, né? Então vamos lá. João, capítulo 4. Eu vou ler até os versículos, do 1 até o versículo 30. Eu vou pular ali dos versos 31 a 38, porque entra um outro contexto aqui na história. E daí eu vou ler só depois o verso 39, tá bom? Vamos lá. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto,
veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando como mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que o anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos creram nele, verso 41, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que texto magnífico, que diálogo, que conversa, que poço é esse? De repente uma mulher no seu dia comum vai tirar a água do poço e recebe uma magnífica visita desse suporte. A mulher à beira do poço não precisava de pessoas, nem de lugares e nem de coisas para encontrar sua realização. Por isso que o nosso tema é encontrando sentido ou realização para a vida. E eu volto a perguntar a você: você é uma mulher satisfeita? Você é uma mulher que já encontrou o verdadeiro sentido da vida? Você é uma mulher que tem contentamento? Vamos analisar um pouquinho o texto. Ela também não precisava necessariamente de um cântaro maior,
O que aquela mulher precisava, sem dúvida, era de Deus. Minha amiga, minha querida mulher que me ouve nesta hora, eu não tenho dúvidas de que o que você também precisa para que tenha plena realização na sua vida é tão somente da pessoa bendita de Cristo Jesus. Você já teve esse encontro real com Ele? Você tem essa vivência no seu dia a dia com esse Deus maravilhoso? Veja que nos versos 13 e 14, o próprio mestre diz assim, ó, quem beber desta água não voltará mais a ter sede. Tornará ou tornar-se-á uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que realmente, né, nós precisamos encontrar? Quais são as nossas verdadeiras necessidades? Por que muitas vezes você continua vazia? Parece que existe uma insatisfação no seu coração e nada preenche. Talvez você já tenha encontrado ou escutado essa história da Bíblia, dessa mulher samaritana. Talvez não seja uma história nova ou inédita para você. E talvez não tenha tido muito sentido, né? Observar que essa mulher foi à beira do poço, porque não é uma coisa muito comum. Por exemplo, você não vai até a beira do poço nos dias de hoje, pelo menos a grande maioria das que aqui estão nos ouvindo. Ainda em determinados lugares essa é uma prática, mas da grande maioria eu posso afirmar que não é. No entanto, se você tiver um olhar mais cuidadoso, um olhar feminino, um olhar mais cauteloso, vai tornar aparente uma luta comum que compartilhamos com a mulher samaritana. Qual é, Cíntia? Encontrar a verdadeira realização ou o verdadeiro sentido da vida. Você já encontrou? Você é uma mulher que, se morresse hoje, seria aqui, ó, uma mulher que morre feliz. Uma mulher que vive feliz e que morre feliz, porque já encontrou o real sentido para a vida. Jesus sabia que a sede daquela mulher era muito mais profunda do que aquilo que estava no poço diante deles. Ele sabia que não haveria água suficiente ou poço suficiente, né, para preencher o vazio existente da alma daquela pobre mulher. Jesus sabia a respeito das necessidades daquela mulher, do que ela verdadeiramente precisava. E não é assim também que acontece comigo e contigo? Você talvez nem se conheça a ponto de perceber se de fato já preencheste o vazio da tua alma. Quero dizer para você que o vazio da nossa alma, o verdadeiro sentido da nossa alma, só poderá ser realizado ou plenamente preenchido na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não tem como você encontrar em outro ambiente, em outro local. Por isso você precisa ficar atenta para esse estudo. E começar a se perguntar quais são as reais ou as verdadeiras necessidades que nós temos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós achamos o que precisamos para ser felizes, mas assim que nós alcançamos, aí nós percebemos, bom, essa satisfação parece que é curta, essa realização parece que é curta, esse sentido parece que é curto. Por quê? Porque aí vem um novo vazio, vem uma nova necessidade. Então parece que nada nunca nos é suficiente, né? É muito bom, mas de alguma forma nunca é suficiente, você parece que nunca se satisfaz. Antes de nos darmos conta, nós acrescentamos algo novo em nossa lista do que eu preciso para que eu encontre o sentido para a vida. Hoje está tudo muito bem, amanhã, quando amanhece o dia, já não está mais. O que será que acontece com a sua alma? Como será que anda a sua vida? Até você mesmo que diz que tem a Cristo Jesus. Será que você consegue pensar em algo que achou que tinha que ter, apenas para perceber mais tarde que isso não seria o suficiente, não traria realização para a sua vida? Já passou por essa experiência? Talvez você tenha pensado num sucesso profissional, num sucesso financeiro, né? Há muito tempo esperado e você até alcançou, mas você percebeu que não se sentiu realizada ou plenamente satisfeita. O que é que está faltando na sua vida, querida mulher? Qualquer que seja a forma de preencher a nossa vida, jamais ficaremos realizadas, jamais ficaremos satisfeitas por muito tempo. Assim como aquela mulher à beira do poço. Estamos sempre sedentas do mais profundo da nossa alma.
Existe sempre uma necessidade maior dentro do nosso coração. Essa necessidade é interna e não externa. E ela só pode ser preenchida com uma única fonte da água da vida que se chama Jesus. Então, o que realmente precisamos encontrar? E onde nós podemos encontrar, né? Baseado nesse texto, nesse relato magnífico que a gente leu, né? Felizmente, Deus sabe o que realmente eu e você precisa, e isso é o que Ele ofereceu àquela mulher lá do poço. Jesus disse à mulher, se você conhecesse quem te pede, nunca mais você sentiria sede. Água viva é o dom da salvação que Deus nos dá por meio do seu Filho Jesus. É o habitar miraculoso do seu Espírito em nosso coração, na nossa vida cotidiana, ou daquele que todo que crê, confessa e se arrepende, não apenas por um dia, mas agora e para todo sempre. A água viva é a vida eterna com Deus. Você já experimentou, você já foi até essa fonte maravilhosa chamada Jesus Cristo? O interessante é que se a gente perceber, dentro do nosso coração, fica sempre aquela inquietação, né? Até que verdadeiramente nós encontremos o repouso que só é na pessoa de Jesus. Já nos dizia Agostinho. Toda inquietação que existe na sua alma, certamente é porque você ainda não encontrou a fonte de vida. A água que jorra para toda a vida e por toda a vida. Quem beber dessa água jamais sentirá sede. O interessante é que dentro do texto aqui, olha, Jesus quebra algumas barreiras, né? Várias são as barreiras. Primeiro, o texto começa dizendo no versículo 4, e era necessário atravessar a província de Samaria. Que necessidade era essa? Se você observar geograficamente de onde ele vinha, não existia nenhuma necessidade de passar por ali, ou seja, ali não era caminho para Jesus. Qual era a necessidade então? O Rei do Universo, Deus Todo-Poderoso, sabia que exatamente naquela hora, naquele lugar, existia um coração aflito, uma mulher que ainda não tinha encontrado o sentido, o real sentido para a vida, no poço. Então veja que Jesus quebra algumas barreiras. Por que eu estou falando? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? A linhagem dos samaritanos não era da linhagem real dos judeus. Então eles não se batiam, eles não se davam bem. E Jesus para conversar com uma mulher samaritana e não com uma judia. Esse já é um ponto que deixa a gente assim, estupefato, né? Um homem parar para conversar com uma mulher. Interessante que a hora que aquela mulher foi pegar, veja no verso 6, estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, sentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta é mais ou menos em torno do meio-dia. Um horário que não é muito comum para se buscar água na fonte, né? Nós não sabemos se aquela mulher deixava para ir aquele horário exatamente porque, digamos assim, o fluxo era menor, né? Já que ela era uma mulher que tinha pecados evidentes na área também sexual, porque o texto relata que ela já tinha tido 5 maridos, ou seja, estava com um sexto e nenhum era dela, então ela tinha algum distúrbio sexual. Era uma mulher que não vivia satisfeita, que vivia buscando ou tentando encontrar sentido para a vida nos homens, nos prazeres sexuais. Talvez não seja esse o seu problema, mas com certeza, se você ainda tem um vazio na sua alma, se você é uma mulher que não é realizada, não encontrou o verdadeiro sentido da vida, existe um contínuo vazio dentro do seu ser, você também ainda não se encontrou com esse Deus maravilhoso. Você pode até ser religiosa, como aquela mulher aparentemente era. Observem que ela dizia assim, quando Jesus a confronta, e quando diz que se ela soubesse quem pedia água, ela jamais teria sede, ela imaginou que ela resolveria os problemas dela, assim como você muitas vezes pensa, olha, então já me diz logo onde é que eu vou encontrar, porque aí evita mais um trabalho, todo dia vem buscar água no poço, né? Água é vital, gente. Sem água, como é que a gente vive? Para lavar roupa, para lavar prato, para lavar a casa, limpar a casa, para lavar o banheiro, para tomar banho, para beber água. Então, assim, não é como hoje o nosso contexto daquela mulher, que nós temos a nossa torneira, água encanada, e às vezes você ainda reclama, né? Quando falta um dia de água, você fica aí,
E, já liguei, já reclamei, ninguém deu notícia. Não existe só você, querida. Pois é, a mulher lá a mulher samaritana, ela ia no poço buscar água, porque água é questão de sobrevivência, a gente sabe, água nos faz muita falta. E quando Jesus oferece a água da vida, eu fico imaginando que ela pensou assim, ai, que bom, que ele disse que eu nunca mais vou ter sede, não precisava pegar de novo, então vai resolver os meus problemas, né? Imediatamente, talvez tenha sido esse o pensamento dela. Ela não sabia com quem falava. Interessante é que Jesus pediu ajuda para poder ajudar. Você acha que realmente Jesus precisava parar ali para pedir água, gente? Ele é o dono da fonte da água da vida. Ele é o dono de tudo. Ele precisava parar ali para pedir água para aquela mulher. Você acha que ele não tinha outra forma de saciar a sua sede? Claro que tinha, né? E aquela mulher ainda se, talvez assim como você, aparentemente, apesar de viver com uma vida toda desregrada, aparentemente parecia ser até religiosa, porque ela fala assim, olha, vejo que és profeta, quando o Senhor revela o que de fato está no seu coração e qual era a insatisfação dela e onde ela procurava encontrar esse sentido que nós estamos falando para a vida. E ela diz, eu vejo que és profeta, porventura tu é mais que Jacó. E onde é que adora? É aqui ou é lá? Então, vejo que ela tinha uma linguagem, digamos assim, de quem entendia de alguma coisa. Assim como muitas vezes você tem a linguagem crentez, né? Como a gente fala, evangeliquez, graça e paz. Ô amada, bendito do Senhor, graça para você. Muitas vezes nós usamos a linguagem também como de quem vivencia isso, mas a nossa vida também encontra-se muitas vezes totalmente desregrada. E assim como aquela mulher samaritana, você precisa encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida. E quando nós encontramos o sentido para a vida, porque na verdade é Ele quem vem até nós, o verdadeiro sentido, porque tem nome, chama-se Jesus Cristo, todas as nossas necessidades são sanadas nele. Jesus sabia que a sede daquela mulher era muito mais íntima, muito mais profunda do que aquilo que aparentemente todos enxergavam. Assim como muitas vezes existem satisfações no seu coração. Assim como muitas vezes as suas verdadeiras necessidades parecem que não têm fim. E estamos sempre sedentas do mais profundo da nossa alma. E aí eu pergunto para você, nós mulheres cristãs não deveríamos ser as mulheres mais contentes, mais realizadas, mais felizes, as que realmente já encontrou sentido para a vida? E por que é que não é assim na real? Você, pensa na sua vida. Quando as pessoas lhe veem, elas olham para você, independente da circunstância, e dizem assim, nossa, que mulher plena, que mulher realizada. E quando eu falo em plena e realizada, não me refiro a dinheiro, não me refiro a boa saúde, não me refiro a tantas outras coisas que talvez sejam os valores que lhe norteiam. Mas, independente das circunstâncias, muitas vezes com o coração pequeno, muitas vezes passando por lutas e provas, é notório a vida de uma mulher que realmente já encontrou o verdadeiro sentido para a vida. Talvez você ainda esteja buscando, ou talvez você diga assim como aquela mulher, como que já sabia quem era Cristo, mas ainda não tinha tido esse encontro real e verdadeiro com Ele. Será que você já parou para pensar o que é que você realmente precisa e onde é que você pode encontrar? Será que você não está buscando encontrar essa realização no lugar errado? Você já parou para pensar que talvez você até tenha uma capa de religiosidade, mas que você ainda não sabe o verdadeiro sentido da vida e quem é esse Deus maravilhoso? Será que você já parou para pensar nisso? Você sabe verdadeiramente quem é esse que pode te dar todo o sentido para a vida? Eu gostaria de convidar você a tomar nota aí, primeiro no seu coração, na sua agenda virtual ou física. 3 lições principais que nós podemos tirar a partir da história dessa mulher samaritana. Desse encontro de Jesus com uma mulher que era totalmente largada aos seus próprios prazeres. No caso dela, vivia com um homem de uma e de outra mulher. Talvez, repito, não seja o seu caso, mas talvez você esteja uma eterna insatisfeita,
Talvez você diga que Jesus, você já tem Jesus, mas é a mulher mais triste da sua cidade. Talvez você diga que já tem Jesus, mas você não faz nada por Jesus. Então, vamos lá, vamos aprender com aquela mulher 3 lições básicas e práticas para a nossa vida. Primeiro, é Cristo quem vai atrás das pessoas sem sentido ou sem realização para a vida. É Cristo quem vai atrás das pessoas sem esperança. Aquela mulher não tinha esperança, aquela mulher não tinha sentido para a vida, não é? Vejam que, como eu falei para vocês no versículo 4, o texto nos diz, era necessário. Aquela necessidade ali, já falei para vocês, não era uma necessidade geográfica, mas era uma necessidade espiritual. E é maravilhoso quando a gente consegue estudar na nossa confissão de fé, a lição de número 10, o roteiro, né? Alguns dos estudos da confissão de fé, a lição de número 10, mais especificamente, quando a gente vê sobre a graça irresistível de Deus, ou o chamado irresistível de Deus, que é exatamente o que aconteceu na vida daquela mulher. Pessoas distantes, hostis, com outros valores, podem ser convertidas. Observe que aquela mulher foi convertida. Talvez você olhe aí para mim, talvez você olhe para aquela mulher e imagine que se ela vivesse aí na sua cidade, talvez você pensasse assim, aquela ali não tem jeito não. Aceita o chimarrãozinho? Primeira lição prática. Cristo, não esquece, vai atrás das pessoas que não têm sentido para a vida. Assim como ele foi atrás de você. Você consegue lembrar do dia que o Senhor foi até a sua vida, a sua pobre vida, que muitas vezes você acha que é tanta coisa. O que seria de Deus se não fosse eu, né? Eu trabalho tanto no reino que, meu Pai do céu, se eu parar de fazer alguma coisa, acaba a minha igreja, acaba a minha sociedade interna, acaba a minha família. Não, querido, seja humilde. Veja que é Cristo quem vai atrás das pessoas sem esperança. Você anda desesperançada, você anda sem sentido para viver, você já encontrou o verdadeiro sentido para a vida. Eu gostaria de te apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Ele se identifica com a tua necessidade e ele vai atrás de você assim, do jeitinho que você está. Talvez você esteja cansada, depressiva, estressada, sem razão nenhuma para viver, até tentando tirar sua própria vida porque já não aguenta mais, ninguém te compreende. Você é uma mulher, muitas vezes, que não é compreendida mesmo pelas pessoas. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Eu não sei quais são as perseguições que você passa. Mas eu gostaria de dizer que Cristo te chama do jeito que você está. E Ele tem salvação para te dar pela graça. O Evangelho, um dos evangelhos da Palavra de Deus nos diz que o Senhor veio com uma missão básica para esse mundo. Ele veio salvar, buscar e salvar o que estava perdido. Talvez você esteja perdida, querida mulher. E olha aqui, talvez dentro da igreja, talvez como uma possível religiosa, como aquela mulher tinha, quando ela foi confrontada pelo próprio mestre, ela começou a falar de assuntos que aparentemente se dizia religiosa. Talvez você também. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou perguntando para você, você já recebeu esse chamado irresistível de Deus na sua vida? Cristo vai atrás das pessoas sem esperança. Então, há esperança para você. Há sentido para a sua vida quando você verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. Talvez o seu pecado não seja ficar com 1 homem, 2 homens, 5 homens, 6 homens, como aquela mulher, não é? Mas pessoas que estão distantes como você, hostis, né? Contemplando de longe. Ah, esse negócio de religião, esse negócio de Deus, eu quero curtir minha vida. Oh, louco, ainda hoje te pedirão a alma. Para onde irás? O maior e melhor de todos os investimentos da nossa vida é receber pela graça esse chamado irresistível de Deus quando Ele vem até nós. O meu desejo é que enquanto eu estou falando aqui da palavra de Deus, o Senhor vá até o seu coração e mediante a pessoa bendita do Espírito Santo, esteja aí você sentindo a presença do nosso Deus e Ele faça com que você encontre o real sentido para a vida. Você nunca vai encontrar sentido para a vida no dinheiro, no trabalho. Afinal de contas, é Deus quem cuida de ti.
O salmista diz que todos os nossos dias estão determinados, quando nenhum deles havia ainda. Ó, olha o passarinho cantando, está ouvindo? A Bíblia diz que vós não valeis mais do que os pássaros. Por que andas inquieta? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vós não valei mais do que eles? Não trabalham e o Senhor sustenta. Querida, há esperança para você. Ouça esse pássaro cantando e dê graças a Deus por a oportunidade de você ouvir do verdadeiro e genuíno Evangelho. Então não esqueça, Cristo vai atrás das pessoas que não têm sentido para a vida. E talvez você esteja desesperançosa, sem esperança, sem sentido, ou achando que tem sentido, mas procurando no lugar errado. Essa é a primeira lição, não esqueça. Cristo vai atrás das pessoas sem esperança. Segundo, Cristo oferece sentido para a vida de uma mulher confusa. Aquela mulher estava totalmente confusa, talvez assim como você esteja. Existe a ignorância ignorada, a ignorância percebida. Talvez você ainda esteja no primeiro ponto. Nem percebeu que está confuso. Vive com inquietação na alma. Vive como uma eterna insatisfeita, mesmo dizendo que tem Jesus no seu coração. Não tem compatibilidade. Se você é uma mulher que já recebeu esse chamado irresistível de Deus na sua vida, você deve se considerar a mulher mais feliz e mais rica da sua cidade, do seu país e do mundo. Não tem uma mulher mais rica do que você. Pode ter igual, aquelas que são suas irmãs em Cristo Jesus. Cristo ofereceu sentido para aquela mulher que não tinha sentido, estava perdida. Em um dia comum, como hoje pode ser um dia comum que você acessou aí o nosso canal, você chegou do trabalho, ou que talvez você esteja nos ouvindo, mesmo sem ser agora ao vivo, depois, né? Mas Deus é poderoso. Desculpa. E pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou conforme Ele deseja que façamos. Cristo oferece sentido para a vida de uma mulher que estava confusa. Já parou para pensar nisso? 5 maridos. E o atual que ela tinha era de outra mulher. Não era dela. Tentando achar sentido nos amores, no sexo, no prazer. Muito mais do que água. Jesus ofereceu vida para aquela mulher. A água foi só a didática que Deus usou naquele momento para se achegar a ela. Foi a deixa que ele usou, a deixa que o pecador deixou, que aquela mulher deixou. Já que ela estava atrás de água, ele se coloca como o dono da água da vida. Quais são as confusões da sua mente, do seu coração? O que de fato tem feito com que você ande confusa? Cristo oferece sentido para você. Você não pode continuar vivendo assim. Pense se hoje fosse seu último dia de vida. Você se considera uma mulher plena e realizada na pessoa de Jesus? Já parou para pensar nisso? Independente da sua condição racial, financeira, econômica, social, religiosa, enfim. Você tem de fato o sentido para a vida? Então vejam aqui algumas lições que essa mulher nos traz. Essa mulher que encontrou o verdadeiro sentido para a vida num dia comum. Ela não imaginava que naquele dia ela ia ser presenteada com a maravilhosa graça de Deus, assim como você pode ser no dia de hoje, nessa tarde das mulheres, agraciada, sem nem sair de casa, ou talvez no trabalho, talvez no caminho para casa, enfim. O Senhor também te chama para trazer sentido para a tua vida. Terceira e última aplicação. Cristo vivifica aquela mulher para fazer dela uma missionária na cidade. Talvez você diga, Cíntia, não, eu já tenho esse Jesus maravilhoso. Eu já tenho sentido para a minha vida. Cristo já me ofereceu esse sentido para a minha vida. Então a gente já vê aqui que você já tem os 2 primeiros pontos. Agora eu quero perguntar para você, e você tem feito o que com esse sentido para a sua vida?
Aquela mulher não se aguentou de tamanho presente que ela recebeu e ela se tornou um testemunho para toda a cidade. Muitos se converteram através da sua fala, do seu testemunho, da sua mudança de vida. Vocês prestaram atenção? O texto nos diz que, inclusive, que ela esqueceu até o cântaro. Ela foi com o cântaro pegar água e ela esqueceu o cântaro. Como é que você sai de carro e volta a pé? Como é que você sai de bicicleta, deixa a bicicleta? Ela ficou tão atordoada com um presente maravilhoso que ela recebeu, que ela saiu e ela não se aguentava e ela queria falar para todo mundo: querida, se você já foi encontrada por Cristo, você já recebeu a salvação em Cristo Jesus, Ele te chama para você imediatamente ser uma missionária. Você tem uma missão. Qual é a missão? Anunciar o Evangelho para todo mundo. E o todo mundo não precisa você sair do seu canto, não. Aquela mulher falou de Jesus para toda a sua cidade. Ela foi a missionária vivificada naquela aldeia. E através da vida dela, muitos creram. Vocês lembrem aí, ou acompanhem aí o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. E aí no verso 42, eles, ou seja, aqueles da cidade diziam à mulher: já agora não é pelo que você está dizendo para nós, que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Deus não te chamou para ficar de braços cruzados. Deus não te salvou para você não exercer a sua missão. Nós só temos duas formas quando a gente recebe esse presente maravilhoso da graça de Deus. Pelo menos, na verdade, a gente tem uma forma, que é ser missionário, ou seja, ter uma missão a desempenhar, falar de Jesus como cristão, como uma mulher cristã, anunciar, dando testemunho através do bom procedimento. Aquela mulher, Cristo transformou a vida daquela mulher. Ela deixou o cântaro e ela anunciava para todo mundo que ela tinha encontrado Jesus, o Salvador. Para quem você tem anunciado as verdades do Senhor? Não tem como você receber esse presente grandioso, maravilhoso, grande, gigante, para você como eu, que é tão pequena, e ficar de braços cruzados contemplando os outros. Não, você foi chamada para ser uma missionária, você tem uma missão. Se você não é uma missionária, é porque você ainda é um campo missionário. Ou você fala de Jesus, o que ele fez na sua vida para as outras pessoas, ou você ainda não sabe quem é esse Jesus e precisa ouvir de outros missionários, daqueles que já foram encontrados por Cristo, com esse chamado irresistível, com essa salvação, porque ele te adotou, ele te justificou e ele quer te santificar. E é por isso mesmo que você recebe pela graça, Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E quando ele vem até nós, nós não podemos ficar com todo esse tesouro para nós. Veja você, às vezes seu filho passa na universidade e você quer dizer para todo mundo, né? Bicho! Você quer mostrar para todo mundo, manda fazer uma faixa grande, coloca. Por quê? Porque é uma alegria, isso não é pecado, mas enfim, você quer dizer para todo mundo aquela bênção que você recebeu. Às vezes você está orando, você engravida. Nossa, e na geração de hoje então, né? Não é mais nem aniversário uma vez por ano. Mesmo que a condição financeira esteja ruim, é mêsversário. Cada mês é um bolo e dá para o menino se sujar todo, enfim. É uma outra geração, né? Quer dizer para todo mundo, faz festinha antes, todo mês, coloca se o sexo é masculino, se é feminino, balões, você quer mostrar, você quer dizer para todo mundo. Quando você é promovida no trabalho, você fica feliz, você informa. E quando você tem Jesus no seu coração, para quem que você fala? O que é que você está fazendo? Deus te chama para que você vá e dê fruto, não seja uma árvore infrutífera. Aquela mulher adulta, interessante é assim, ó, a mulher adulta não, desculpa, a mulher samaritana. O interessante é que logo ela encontrou, Jesus encontrou com ela, apresentou o evangelho da graça para ela, ela entendeu e na mesma hora ela foi. Ah, minhas irmãs, como nós perdemos, como você perde tempo. Às vezes você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, com picuinha, perdendo seu tempo,
sem nenhuma disponibilidade para servir esse Deus maravilhoso. Você fala de tudo e de todos, menos de Jesus. Você até fala de Jesus, mas você não vive Jesus. E isso é terrível nos nossos dias. Quando a gente vê a grande massa dos evangélicos no dia de hoje, sem nenhuma influência, quando a gente compara com a reforma protestante, com as mulheres da reforma, com o testemunho que elas davam, com a forma de viver que elas tinham, nós estamos muito longe. O meu desejo é que se você verdadeiramente já foi encontrada por Cristo Jesus, você mude de vida, mude de atitude, mude de posição, pare de dar desculpas para não servir esse Deus maravilhoso. Afinal de contas, Ele não precisa de mim e de você para nada. Assim como Ele não precisava beber daquela água. Ele te chama, Ele te conclama, Ele te habilita para que você, assim como aquela mulher samaritana, seja uma missionária aí no seu trabalho, primeiro na sua casa. Às vezes o seu marido não é cristão, nem os seus filhos, nem a sua sogra, nem os seus familiares. Procure dar o bom testemunho sem palavra alguma, mostre Cristo com serviço. Através do seu bom proceder, eles poderão se converter através do seu bom proceder. Como nos falta mulheres com bom proceder? Para quem que você tem falado de Jesus? Para quem que você tem testemunhado? Aquela mulher não se aguentou, aquela mulher se tornou a mulher mais feliz de Samaria. Aquela mulher passou a ser a missionária. Vejam que ela não foi para instituto, eu não estou dizendo que não é para estudar, mas o que eu estou dizendo é que era um presente tão grande que ela tinha recebido, que ela queria contar para todo mundo. O meu desejo nessa hora, nessa tarde das mulheres, é que você que passou tanto tempo inerte, cansada, distraída com os fascínios desse mundo, seja despertada, seja vivificada, para que através da sua vida outros também possam crer nesse Cristo maravilhoso que nos traz o verdadeiro, o único sentido para a nossa vida. Que Ele em Cristo te abençoe, que Ele te incomode e que você deixe as desculpas de lado e vá fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Ser embaixadora de Cristo, representá-lo muito bem, onde Ele te colocar. Que Deus em Cristo te abençoe, que você seja vivificada pela palavra e que você não perca um só minuto do seu dia. Você deve pregar aqui e acolá. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, tanto na Judéia como em Samaria, até os confins do mundo. Para aquele que está depois da sua calçada, para aquele que está dentro da sua casa, para aquele que está do outro lado do mundo. Quando você for num restaurante, leve Bíblia, anuncie Jesus. Quando você for fazer sua unha, quando você for na padaria, quando você estiver numa reunião de família. Mas não fique só falando, viva, que as pessoas vejam Cristo através da sua vida e creiam que Ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Assim como aquele povo daquela região viu o testemunho maravilhoso, a mudança de vida na vida da mulher samaritana. Que em Cristo Jesus e que só nele você seja completamente saciada para que verdadeiramente tenha o real e único sentido para a sua vida. Que Ele te abençoe. E agora eu gostaria de deixar alguns abracinhos, abracinhos especiais. Abracinho para você aí, Amanda Teixeira. Um abracinho especial para a Silvandra Pereira, para a Fabiana, sempre nos acompanha, para a Solange, um abracinho também aqui para a Gessilda, um abracinho para a Miriam, lá em Porto Velho, na região norte. Um abracinho para a Dona Terezinha em Ponta Grossa, que eu acho que desde o primeiro dia, né, Dona Terezinha, está sempre conosco, que Deus lhe abençoe, viu, minha querida? Ela sempre manda um recadinho depois, agradecendo, né, pelo estudo. Deus continue lhe abençoando. Um abracinho também para nossa querida Marlene e Luci, lá na cidade de Joinville. Um abracinho para Carla Ferreira. Um abracinho para Dulce, aí em Santa Catarina, nossa presidente sinodal, Integração Catarinense. Estamos orando pelo seu esposo, Saulo, para que melhore, né? Também um abracinho para Alvanir Pinho, do Rio de Janeiro, que deixou um recadinho no nosso chat. Um abracinho para Maria Auxiliadora, lá do Pernambuco. Um abracinho para Karen, aqui em Alvorada. Deus te abençoe, Karen. Um abracinho para Lucinéia. Um abracinho para Zane, para Leone, para Andréia. Um abracinho para Zilda. Um abracinho muito especial para a dona Helena, que está completando 80 anos. Sabe quem é a dona Helena?
Esse é um abraço mais que especial, dona Helena. Aqui, ó, até um buquê para a senhora, ó. Receba as flores que eu lhe dou. Dona Helena é minha sogra, para quem não sabe. E o meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, mesmo daqui de longe. Receba o meu abraço dos seus 3 netos, os nossos filhos. E eu desejo que a senhora viva cada dia mais na presença do Senhor, sem ter medo, buscando ao servi-lo, buscando amá-lo, buscando conhecer cada vez mais desse nosso Deus maravilhoso que nos alcançou. Feliz aniversário para a senhora, receba um abraço aqui do nosso povo, da nossa família, especialmente nesse dia especial. E não esqueça que nós lhe amamos. De todos os presentes que a senhora já me deu, o melhor de todos foi o seu filho. Como sou feliz em poder saber que foi através da sua vida que Deus usou para que eu pudesse ter o meu estimado marido. Que Deus lhe abençoe, receba o meu abraço muito caloroso, com todo o amor, carinho e respeito que lhe é devido. Deus te abençoe. E eu aguardo por vocês na próxima semana para estudarmos sobre mais uma mulher que foi vivificada pela palavra. Até lá, se Deus assim nos permitir.